Saudações, queridos, que a graça e a paz de Deus habite em vossos corações, no grato e doce amor de Jesus Cristo. Queridos, expectativa e realidade, e a frustração que temos com relação às pessoas. O primeiro estágio é que nós deveríamos não nos frustrar, porque conhecendo quem somos, nós mesmos, olhando para o espelho da consciência, entendemos o quanto somos individualistas e egoístas, o quão fácil nos envaidecemos e o quão fácil pensamos em nós mesmos. Tem uma pesquisa que diz o seguinte, que se você tirar uma foto de 5 pessoas, por exemplo, assim que você mostrar essa foto para cada um dos 5, né, cada um vai olhar primeiro nessa foto, na foto dele, na imagem dele, para depois dar uma olhada nos outros. Ou seja, a nossa autoimagem é aquilo que nós mais amamos, humanamente falando. Por isso, quando o Senhor traz os mandamentos, Ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas. E geralmente as pessoas, quando olham para esse mandamento, pensam em coisas do mundo, dinheiro, propriedades, viagens ou algum desfrute que eles possam desfrutar aí, a carnalidade, né? A oferta de pecados do adultério, da lascívia, qualquer coisa, quando que na verdade, de fato, o maior entrave ali é colocar Deus acima de nós. E o que é colocar Deus acima de nós? Veja bem, toda vez que nós pecamos, nós escolhemos a oferta do diabo ao invés de Deus. Toda vez que pecamos, nós fizemos uma escolha, escolhemos o diabo. E por que é que fazemos isso? Porque queremos uma recompensa imediata, porque o pecado traz consigo esta configuração. Ele traz a recompensa imediata e a condenação eterna. Já a obediência, ela cobra um sacrifício imediato com recompensa eterna. Bom, qual que é a diferença? Total. Então, expectativa e frustração sobre a realidade, nós não deveríamos sofrer tanto. Porque, de novo, olhando para dentro de nós, já vemos o quão mal nós somos caídos em nossos pecados. Paulo dizia, né, homem miserável que sou, né? Ele mesmo dizia que o corpo dele, os membros, inclinavam para o pecado, por mais que ele queria que a coisa andasse dentro do trilho daquilo que era doutrina, o corpo dele sempre, os membros sempre buscando a carnalidade, ou seja, olhando para dentro de si, ele chegou numa conclusão que eu e você deveríamos chegar. Por mais que nós pensemos de nós mesmos que somos santos, Paulo, com mais de 35 anos de ministério, com uma envergadura cristã enorme, o maior plantador de igrejas, com uma intimidade, tinha subido ao 3º céu. Ele dizia que não sentia falta de nenhum dos dons, porque todos os recursos estavam disponíveis quando assim eram necessários. Com toda essa robustez de fé, ele olhou para dentro de si e disse, dos pecadores eu sou o principal. E essa consciência não era fingida, tentando fazer-se menor do que é para se passar por humilde. Era real, tanto é que é palavra de Deus, ficou escrito. Bom, mas tendo essa consciência clara do que nós somos, por que é que expectamos tanta coisa dos outros? De irmãos, amigos, irmão do ministério, ou quem quer que seja. Por que temos tanta expectativa? E quando acontece de nos frustrar, nós ficamos muito abatidos. E eu já me abati algumas vezes. Umas mais, outras menos. Sabe, dentro do relacionamento interpessoal, de amigos, profissional e até mesmo conjugal, frustrações enormes. E deixar eu tão abatido, magoado, olhando para aquilo e falar, poxa, será que eu mereço isso, né? Pensando dessa forma? Enfim, e no final das contas, se colocar no lugar da pessoa não é justificar e passar a mão no erro, mas se eu fosse aquela pessoa, pensasse igual ela, tivesse os valores distorcidos como ela tem, eu faria igual ou até pior. Então hoje, ao invés de eu me frustrar com as pessoas, é isso que eu espero delas. Quando vier algo de bom, aí sim eu me surpreendo positivamente, e é tão mais saboroso viver dessa maneira, que eu tenho sofrido bem menos. Não digo que sou blindado, que nenhuma pancada vai mexer com o meu emocional, que é mentira. Não, eu sou ser humano, tenho as minhas fragilidades assim como todo mundo, porém tenho recursos e aprendizados e ferramentas para aplicar, para eu não ficar refém disso daí e construir mágoas em meu coração, porque isso de fato vai gerar um prejuízo entre eu e Deus. Magoados e rancorosos não subirão, não entrarão, não ouvirão, vinde benditos do meu Pai, ouvirão, eu não vos conheço. Então, de fato, eu preciso modular o meu coração e minha mente, criar mecanismos. Então, o que eu quero dizer? Expectativa alta lá em cima
provavelmente você vai se frustrar. Você imagina se Deus tivesse expectativa com nossa santidade, com as promessas que fizemos de ser um homem mais crente, uma mulher mais crente, de não pecar mais, disso, daquilo. Você imagina se Deus tivesse expectativa? A expectativa de Deus é que, se é que ele tem expectativa, acredito que não, porque expectativa é aquele que não sabe o futuro, então ele expecta. Mas se Deus fosse ter hipoteticamente expectativa, ele ia olhar para o homem, para a mulher e falar: cara, isso aí não tem nada para me oferecer. Ele ia esperar já o nosso tombo. E é isso que nós devemos, não é sempre esperar o mal das pessoas, mas não expectar o bem a ponto de, quando vir algo abaixo daquilo que esperávamos, nos abater, entristecer e nos magoarmos. Lembra Jesus e Judas? Quando o Senhor fala na mesa: aquele que mete a mão comigo na comida, no pão, um deles é o diabo. O Senhor, sabendo o coração de Judas, que já tinha se pervertido, se corrompido e se vendido por 30 moedas, mas quando ele vem entregar o Senhor com um beijo no rosto, pelas 30 moedas de prata, o Senhor levanta e diz a ele: amigo, por que está aqui? Veja que Jesus manteve o que ele era, a essência de Cristo, não foi mudada, transformada ou corrompida, de alguma forma influenciada pela característica traidora de Judas. Inclusive, é um escritor e irmão na fé, Augusto Cury, ele comenta isso, que aí que ocorreu a conversão dele, ele sendo um psiquiatra renomadíssimo, ele buscou entender a mente de Cristo e chegou nesse ponto, e esse ponto para ele foi deslumbrante, porque a mente humana não processa as coisas dessa forma. Segundo ele mesmo em um vídeo, você traído, que é uma dor muito penetrante, profunda, você reage de uma seguinte maneira: ou você se fecha e se protege, ou você agride, atacando. Então, se você perde o acesso àquele monte de janelas cognitivas que um ser pensante e racional como nós somos temos para dar uma resposta cognitiva, racional e assertiva. Então você tem várias opções quando não está sob pressão de uma traição, mas a traição é como uma punhalada nas costas de verdade, que você perde o equilíbrio racional. É a mesma coisa de quando você está sob pressão. Lembra em uma discussão e aí depois você fala: poxa, na hora eu deveria ter dito isso, mas só me veio isso na mente na hora. Por quê? Porque a mente, ela se organiza de uma maneira para te proteger, para ter impulso de proteção, para te tirar do perigo, do risco. Então ele não abre opções, ele abre apenas duas, segundo o próprio Augusto Cury. Eu não sou psiquiatra, não atuo na área, e diz que isso é chamada janela killer, né? Que é 2 pontos, 2P, ou você agride ou você recua e timidamente se esconde, se protege. Jesus não, manteve o que ele era, levantou e disse: amigo, por que está aqui? Ou seja, toda a maldade traidora de Judas não mudou quem Cristo era. Então, se as pessoas te traem ou as expectativas são frustradas mediante aquilo que você esperava de um amigo, de um irmão, até da esposa, do esposo, do filho, da filha, do cooperador, do ancião, do pastor, quem quer que seja, as suas expectativas caíram por terra porque essa pessoa não atendeu aquele ideal que você tinha dela. Esse é um outro ponto que eu quero trabalhar, talvez dê tempo nesse vídeo. Então a pessoa frustrou, ela mudou aquilo que você esperava dela, e agora você como reage? Você é uma cópia de Cristo ou é uma cópia de Adão? A cópia de Adão vai ser provocada e aceitar a provocação, vai se sentir traído e vai querer pagar o mal com o bem, o mal com o mal, né? Agora você veja bem, nós saímos da lei e estamos na graça. A graça é infinitamente mais difícil de fato de realizar a proposta dela, de viver o que ela é, do que a lei. A lei dizia que era olho por olho e dente por dente, ou seja, se alguém te ferisse, você tinha o direito pela lei de ferir ele de volta na mesma medida ou compensando de forma equivalente. Agora, a graça diz o seguinte: ame os teus inimigos. Ela tornou impossível para o ser humano, sem o Espírito de Cristo dentro dele, realizar o requerimento, os requisitos da graça. Sabe por quê? Porque a graça não é mérito. O galho de si mesmo não pode dar fruto. Então, para que eu produza tais frutos, lá em 5 de Gálatas diz: é fruto do Espírito. É fruto do Espírito, não é fruto do homem material e caído, é fruto do que o Espírito Santo gera em mim, uma nova criatura aos moldes de Cristo. E aí, como Paulo disse, agora temos a mente de Cristo, então processamos como Cristo processava e respondemos como Cristo respondia. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar esvaziado do meu eu carnal e cheio daquele que é o Cristo.
E para isso, o que eu tenho que fazer? Principalmente orar, ler as Escrituras para encher a mente, que insiste em ter um ruído interno, diálogo interno e inclinações carnais, encher o espírito da oração. É a única fonte de vida acessível para nós hoje, cristão, é acessar o Cristo pela oração, através do seu Espírito, e o jejum, que é indispensável, que é para o esvaziamento do ímpeto carnal. E enquanto eu oro, eu coloco a essência do Mestre em mim e removo pelo jejum a minha. E aí eu troco de essência. Por isso Jesus vai dizer que em algumas castas de demônio só sai com jejum e oração. Ou seja, precisa trocar a essência que nós portamos. Qual é a essência que eu porto? É a de Cristo ou é a minha? Ou então, se tem a de Cristo, em qual percentual? Se é 5, 10% de Cristo e 90, 95 minha, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu preciso de fato remover o meu o quanto mais possível. Então este vídeo tem por objetivo trabalhar com vocês a ideia de não gerar expectativa em cima das pessoas. Eu tenho uma frase que eu vivo repetindo e ainda assim, algumas vezes eu me magoei. Hoje, assim que eu vou me magoar, eu já lembro disso, já cai a mala por terra na mesma hora. Expectativa zero, frustração zero. Essa é a minha frase que eu falo para mim o tempo todo. Começa um relacionamento interpessoal, alguma coisa com alguém, eu mesmo já vou olhando para a pessoa e dizendo expectativa zero, frustração zero. E assim, se alguém de fato faz algo que me desabone ou desagrade ou fragiliza a relação, tá tudo bem, por apenas para proteger a mim e a minha casa ou a minha índole, eu afasto a pessoa, saio do raio de atuação daquela pessoa. Mas se porventura aquela pessoa de alguma maneira precisar de ajuda e eu estiver podendo ajudar, meu amigo, serei o primeiro a estender a mão, porque eu já pratiquei o perdão, porque o rancor fere a mim e não a outra pessoa. O ódio que eu tenho contra uma pessoa não faz mal nenhum para ela, mas faz mal para mim. Então, se eu carrego a essência de Cristo, o que os outros fazem não muda quem eu sou. Mas se você aprendeu a vida inteira que os humilhados serão exaltados, então todo aquele que te humilha, você espera uma revanche, até que Deus realize isso para provar que você é homem de Deus, que com homem de Deus não mexe, com mulher de Deus não mexe, que não toca nos seus pequeninos, né? Tem alguns perfis que acham que Deus é dele, ou pelo menos o leão de chácara dele, o capataz dele, né? Ele é crente, você é crente, tem uma discussão de dois irmãos e um diz, mexe com o meu Deus não, você não sabe o que o meu Deus tem poder de fazer. Ué, eu não dá a entender que a pessoa tem um monopólio de Deus. Tem dois crentes discutindo e um toma uma iniciativa e diz isso, não mexe com o meu Deus não, como se ele fosse o dono de Deus e Deus fosse o capataz dele, né? E se ele está ferido, Deus vai ferir alguém. Você veja bem, os apóstolos, Jesus, Isaías, para você ter uma ideia, foi cerrado ao meio, queridos. Meu Pai eterno. João, o apóstolo que deitava a cabeça no seio do mestre, íntimo, era considerado o apóstolo do amor. Foi jogado em Patmos 16 anos, é uma ilha de exílio. Se você der uma pesquisada, tem algumas matérias que diz que tinha muitos animais peçonhentos e que ele voltou com problemas psicológicos, depressivos. Você imagina a situação do isolamento, leva qualquer mente a uma situação, leva até a psicose, chega a beirar loucura. Mas no caso dele, ele ficou bem mal, mas voltou. Agora, aonde é que estava Deus tão bondoso e justo que os crentes pregam que não tirou João de lá? No mesmo lugar de sempre, sendo quem ele é, o autor e o consumador da fé, a única fonte do amor, a única fonte da vida, a única fonte da justiça. Não há justiça, não há amor, não há vida fora dele. Sendo ele, manteve João lá. Por quê? Porque ele não se comprometeu comigo nem com você em prover conforto e nos privar de algum sofrimento. Na verdade, Jesus veio e disse, enquanto o mundo se alegrará, vós tristes estareis. Na verdade, chorareis e vocês serão odiados e perseguidos por amor do meu nome, por defender o meu nome, por promover minha palavra. Você entende? Então, e aí, além da vida, já está escrito, profetizado que as coisas sucederiam assim. Aí também nós temos outra expectativa de que na menina dos olhos de Deus ninguém toca. Daí algum irmão faz alguma coisinha para você se sentir magoado, traído, prejudicado, você espera o revanchismo, o Deus da revanche, que vai pisar naquele irmão, né? Vai colocar uma mana forca e o C. Mardoqueu vai montar no cavalo branco e vão dizer, esse aqui é o homem cuja honra Deus se agrada. Não vai rolar, irmãozão, não vai rolar isso aí, tá?
Não vai, porque esse não é o Cristo que morreu na cruz. E ele não morreu para te fazer protegidinho de alguma coisinha que alguém falou de você e te prejudicou. Não, ele morreu para pagar a tua dívida com o Pai. E agora nós temos esse carnê quitado e com isso acesso à salvação através da obra de Cristo. Então, voltando, não gere expectativa nem com A, nem com B, nem com fulano, nem com ciclano. Expectativa sempre baixa, porque do homem, o coração do homem é enganoso e ele desesperadamente corrupto. Está lá. O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Aí você espera, porque você viu algumas coisas boas em alguém, que aquele cara seja um cara bom. De fato, quando você fala que gosta de alguém, tem comunhão com alguém, de verdade, se você fizer uma análise um pouco mais cirúrgica, o que você gosta é aquele ideal que você construiu no teu imaginário de que aquela pessoa é. Certo? Porque de fato, será que ele é tudo isso que você acredita que ele é, que ele seja? E no final das contas, no final do dia, se você descobrir que não é aquilo, você se frustra. E aí você até deixa de amar aquele irmão, ou pelo menos deixa de ter consideração ou cai no teu conceito, porque você se frustrou, falou, poxa vida, fulano me decepcionou. É sério? Será que você não decepcionou ninguém? Eu vivo decepcionando a mim mesmo. Que dirá as outras pessoas? Então está tudo bem, está tudo bem. Só vamos encontrar maneiras, buscar maneiras de melhorar as relações, melhorar a convivência, de perdoar mais, de amar mais. Não é ser conivente com o pecado, não é passar a mão na cabeça de quem está andando torto e dizer tudo bem, o Senhor te aceita assim, até porque esse é outro viés do falso evangelho, né? Tem o evangelho que te obriga à renúncia e a conversão, mas agora nós temos o evangelho da inclusão, né? Pode vir, que o Senhor conhece você, e quando alguém é pego em pecado, ele ergue o dedão e já diz, Deus sabe, Deus me conhece, como se Deus saber e Deus conhecer me libera para fazer as merdas que eu quiser fazer, porque Deus vai me justificar, já que Ele sabe por que eu fiz. Ou seja, todo o meu egoísmo ou o meu narcisismo, qualquer coisa que tem dentro de mim, eu quero usar para justificar. Então as pessoas te farão mal, sim, aquelas que você beija no rosto, aquelas que você ama de verdade, farão mal para você, sim, viverão fazendo mal, te difamando, falando de você, apontando os seus defeitos, mentindo, contando narrativas diferentes, contando histórias que não aconteceu para se sair de vítimas ao seu lado. Tudo isso vai acontecer com aqueles que você mais ama. E aí o Senhor falou, ame os vossos inimigos, ame. Não é o que você sente, é a decisão que você toma a partir do recurso que você recebe quando o Cristo te chama para as águas do batismo e para receber o Espírito Santo e te converte e te faz nova criatura. Então a partir daí você tem recurso para ser coisa parecida com ele. Ele disse, sede meus imitadores, sejamos. Ele não expectava nada de ninguém. Quando estava errado ele corrigia, quando estava certo ele também concordava. Então seja esse cara, seja essa irmã, não se frustre, seja sempre você de cabeça erguida, tranquilo e sabendo que as pessoas vão te frustrar, mas que você vai frustrar muita gente também, porque você não é bonzinho nem bonzinha. Todos nós somos caídos e destituídos da glória de Deus. Minha e a tua natureza é má, é caída, é a representação de Adão. O que renasce em nós como nova criatura é essa. Quanto mais cheio, então sim, esse daí é bom. Mas só ele é bom em nós e nós como galhos não podemos dar frutos. Mas ele estando em nós, aí podemos. Então, honra, glória a Deus pertence. Não se frustre, não tenha expectativa. E entenda que você machucou muita gente também e é machucado por outros. Fiquem com Deus e até o próximo.